Boa tarde, gurias. É muito legal ouvir, ficou realmente muito bonito, né? Acho que é uma data bem marcante, histórica para muitas de nós, né? Importante esse reconhecimento. É, eu fiz um material, eu mandei, acho que para Cláudia no WhatsApp. Eu não sei se as gurias conseguem. Já a proposta, né, a gente conversar um pouquinho mais sobre feminismo negro, né, compreender o que de fato é, como ele se dá no mundo, no Brasil, né, quais são as diferenças que tem, pensar também algumas referências negras, né, a questão da Lélia Gonzalez, e também pensar como pessoas não negras podem ser aliadas do feminismo negro. E aí depois eu também trouxe um videozinho para a gente dar uma refletida e pensar algumas coisas juntas. Eu vou tomando um chimarrão aqui com vocês, porque aqui no sul tá bem frio, e a gente vai trocando essa ideia, então. Pode passar. Primeiro, né, me apresentar um pouco para vocês, já que a gente é, não se conhece pessoalmente, né? Moramos em estados diferentes. Então, eu tenho 25 anos, eu sou de Santa Maria, que fica na região central aqui do Rio Grande do Sul, né? Me formei em psicologia, atuo na área, com especialização em saúde mental e atenção psicossocial. Também estou fazendo um mestrado profissional em psicologia para pensar os efeitos psicossociais do racismo, né, e o papel, então, do profissional da psicologia no cuidado e nas práticas antirracistas, nos serviços públicos, especialmente. E aí eu integro a Juventude Negra Feminina de Santa Maria, que é um coletivo somente de mulheres aqui da minha cidade, e também o coletivo Ecoar, que é um coletivo de juventude ex-socialista, e a partir disso também a gente constrói aqui os movimentos antiproibicionistas, né? Especialmente a Marcha da Maconha. Pode passar, por favor. E aí, para pensar um pouco, né, o que é o feminismo negro, partindo do pressuposto aí que a gente tem uma compreensão maior, né, que o feminismo ele é um movimento social, ele é um movimento político que justamente a erradicação, né, das opressões de gênero, que também coloca a necessidade de a gente pensar uma luta pela nossa emancipação, pela nossa autonomia, né, pela equidade de direitos, e pensar também aí a derrubada do sistema patriarcal, né, que é um sistema de dominação masculina, né, que coloca aí o machismo como algo bem atuante, né, em diferentes esferas, diferentes formas de manifestação, e que sustenta também que acaba sendo uma sustentação, né, do sistema que a gente vive, da estrutura que a gente tem, que é a estrutura capitalista, né? E aí a gente tem a questão do feminismo negro, né? Que é justamente esse segmento do feminismo, né? Que tem o maior protagonismo, então, de mulheres negras. Que a ideia é justamente promover uma visibilidade, né? Fortalecer a construção da nossa consciência negra, da nossa identidade negra feminina também, de uma maneira positivada, e aí buscando centralizar e também reivindicar a questão da pauta racial, fazendo intersecção de gênero, de cor, de classe, de territorialidade também, né, para que se respeite as especificidades de um grupo étnico-racial que é secundarizado no movimento feminista tido como universal, né? Então aí a gente tem a questão que o feminismo negro ele surge como um movimento de ruptura do ideário machista e do ideário racista que vai colocar nós mulheres negras em um lugar de silêncio e de aceitação da árvore imposta. Pode passar. Uhum. E aí a gente tem uma pensadora feminista negra bem interessante, né? Que ela, inclusive, escreve sobre imagens de controle, escreve sobre o pensamento feminista negro, né? Que é a Patrícia Hill Collins, né? Que ela considera que utilizar o termo feminismo negro
é justamente desestabilizar o racismo que está no interior do próprio movimento feminista, né? E vai que se apresentar também aí com uma ideologia e um movimento político que é muito branco, né? Que é hegemonicamente branco. E aí, dessa forma, também vai desafiar essa branquitude, né, suprimida do feminismo, e lembrar também que as mulheres brancas, né, as mulheres não negras, que estão em uma situação maior de privilégio, que elas não são únicas, né, que essas mulheres não são únicas e nem são a norma do feminismo, né? Então, um dos pontos centrais também do feminismo negro é a gente compreender a teoria interseccional ou interseccionalidade, né? Que foi um conceito que foi apresentado pela primeira vez por uma professora chamada Kimberly Crenshaw. Peço desculpas se a pronúncia não está correta, mas eu posso depois passar essas referências para vocês, né? E essa teoria interseccional, ela vai analisar como as diferentes identidades, né, sociais de uma pessoa, elas vão se combinar. E essas identidades sociais são as nossas características, né, aos olhos da sociedade. São os nossos demarcadores sociais, né? Que é a questão da cor da nossa pele, o nosso gênero, a nossa classe social, muitas vezes a nossa identidade religiosa ou até mesmo nossa territorialidade, nossa sexualidade, entre outros quesitos, né, que de certa forma constitui nossa posição de sujeito no mundo, né, que demarcam o lugar que a gente ocupa na sociedade. E aí, a partir disso, então, aqui ele vai nos mostrar que essas características, elas vão se somar. Então, a opressão que a gente sofre, ela vai ser o resultado dessa soma, né, vai ser o resultado desse agrupamento, dessa intersecção das nossas opressões. Então, a interseccionalidade vai ser uma ferramenta que a gente vai poder analisar a discriminação e entender a sua origem, né? Vai ser um importante instrumento de análise. E aí, a partir disso, a gente vai ser capaz, então, de entender as raízes do problema para que a gente possa, de fato, combatê-los, né? Incidir nessa realidade. Pode passar, por favor. E aí, eu pensei em trazer um pouco do contexto histórico, né? De como o feminismo negro ele se dá no mundo, assim, em lugares que ele teve maior expressão, né? Que ele deu um start, assim, para outras movimentações que se tornou muito importante, né? Mas aí, para a gente entender o feminismo negro, né? A gente tem que dar esse passinho atrás e observar, então, esses contextos históricos do movimento feminista como um todo, né, no geral. O surgimento do feminismo, ele está bastante associado ao movimento das sufragistas, né, ao movimento das mulheres que lutavam pelo direito ao voto lá no fim do século XIX e no início do século XX. E aí, quando esse movimento das mulheres surgiu, ele era organizado, idealizado por mulheres brancas e de classe ricas, né? E aí, então, essas mulheres, elas queriam dispor da mesma liberdade que os seus companheiros tinham, né, na época. E esses companheiros eram homens brancos também, né? É importante a gente ter essa noção desse período. E aí, nesse momento da história, então, as lutas das mulheres negras acabavam sendo outras, né? Porque a gente era explorada de maneira muito agressiva, e a partir disso a gente tinha outras prioridades enquanto mulheres negras, né? Muitas das necessidades que nós tínhamos na época se aproximavam muito mais das pautas dos homens negros, e não exatamente da pauta das mulheres que estavam encampando o feminismo naquela época, né? Justamente porque ainda estávamos vivendo o absurdo
do período da escravatura, né? E aí, então, isso é importante a gente ter em mente, porque desde seu surgimento, o movimento feminista, então, tem essa problemática colocada, né, da raça, da cor, que infelizmente acabavam não atendendo a demanda de todas as mulheres, então. Então, nesse período a gente também pode exemplificar que enquanto essas mulheres sufragistas, né, brancas, lutavam pelo direito ao voto, as mulheres negras ainda estavam lutando pelo direito à liberdade, né, no processo referente ao processo de escravização. Então, a gente compreende que o movimento feminista surgiu num contexto extremamente racista, né? Por isso que as mulheres negras ao redor do mundo precisaram, então, criar esses espaços, né? Para que as suas vozes fossem escutadas, para que as suas demandas fossem reconhecidas como importantes e legítimas, né? E aí isso também fez com que aparecessem algumas figuras que hoje a gente conhece. Por exemplo, esse processo que eu estou tentando colocar aqui para vocês, no livro da Angela Davis, né? Mulher, Raça e Classe, ela acaba detalhando mais. Então, uma sugestão de leitura também, que acho que coloca a importância da gente sempre se atentar para a multiplicidade de sujeitos que acabam compondo, né, os movimentos sociais pelo direito da população e contra um sistema econômico que também acaba colocando o lucro, né, acima da vida e que acaba também subalternizando determinados corpos e precarizando determinadas vidas, né? Pode passar, por favor. Gente, eu não tô contando o tempo, né? Aí quando der o tempo, aí vocês me avisam que a gente pode dar uma parada e tal, e aí depois a gente vai continuando, tá bem? E aí sobre, então, a questão do feminismo negro no Brasil, né? A origem do feminismo negro brasileiro, ele teve início lá na década de 70, né? E ele nasceu justamente a partir dessa compreensão de que o movimento negro, ele tinha sua face sexista, né? Ou seja, as relações de gênero, elas eram desiguais, e isso impossibilitava que a mulher negra se equiparasse ao homem negro naquele espaço, né? E aí, por outro lado, também, o movimento feminista tinha sua face racista, o que fazia também com que as pautas discutidas, as reivindicações prioritárias, né, mais centrais, elas fossem somente as que contemplavam mulheres brancas, né? E aí, a partir dessa perspectiva, então, que a gente entende que o problema, né, que envolvia a vida da mulher negra nos movimentos sociais hegemônicos era a secundarização e a subalternização, né? Ou seja, esses espaços mistos de militância, eles reproduziam e ainda hoje, infelizmente, reproduzem as violências que a branquitude, que a burguesia e que o patriarcado produzem, né? Então, a gente procurava um espaço seguro para tentar derrubar as amarras, né, desses sistemas desiguais, e muitas vezes o interior dos movimentos sociais acabam reproduzindo essas mesmas violências. E eu acho que um ponto importante também, né, sobre a questão do feminismo negro brasileiro, especialmente na atualidade, é que ele também possui raízes bem periféricas, né? As mulheres de periferia acabam se colocando bastante nesses movimentos populares, feministas, de negritude, a partir do feminismo negro, pensando também a questão da territorialidade, né? E como se dá a precarização da vida das mulheres negras nesses espaços mais marginais, né? Pode passar, por favor. E aí, sempre quando a gente fala de feminismo negro, algumas questões acabam aparecendo, né? Por exemplo, tá, mas qual que é a diferença entre o feminismo negro e demais feminismos, né?
por exemplo? Acho que primeiro a gente tem que ter a compreensão de que não existe a mulher, né? Que existem as mulheres. Isso faz com que a multiplicidade, a diversidade dos espaços feministas sejam respeitados, né? A partir dessa compreensão. Só que um movimento feminista que se diz universal, totalizante, é a partir de uma característica comum, né? Que é de englobar pessoas que têm uma característica comum, que seria a questão do gênero, né? Só que aí, quando a gente fala de mulheres negras, a gente precisa se atentar que existe uma tríade, né? Que é a questão de classe, de gênero e de cor. E isso faz com que nós, mulheres negras, estejamos justamente à frente desses movimentos que eu falei para vocês, né? Os movimentos populares, feministas e de negritude. E a gente não pode simplesmente escolher por qual opressão lutar, né? Eu não posso ser negra hoje, amanhã ser periférica e depois, na semana que vem, ser mulher, entende? Há uma intersecção desses fatores. E isso precisa ser compreendido no interior dos movimentos que lutam pela emancipação das mulheres, né? E é justamente por isso que o feminismo nos moldes da mulher não negra, especialmente das mulheres brancas, né? Não vai contemplar as mulheres negras, as mulheres indígenas, né? Porque não considera esses fatores. E aí a gente pode pensar algumas explicações, algumas diferenças em determinadas pautas, né? E não que uma seja mais importante que a outra, né? Mas que a gente precisa pensar também como se dá esse movimento. Por exemplo, uma pauta que se discutia mais antigamente, né? Que era o direito ao trabalho, né? O direito das mulheres trabalharem. Isso era uma pauta encampada hegemonicamente por mulheres brancas, porque mulheres negras, na verdade, já eram exploradas há muito tempo, né? Escravizadas há muito tempo e já faziam, de certa forma, esse tipo de trabalho, né? Já estavam nessa lida. A questão do aborto, por exemplo. O que liga, né, é que, com certeza, lutamos pela descriminalização, legalização do aborto, mas a gente também encampa a luta nesse sentido pela vida dos filhos das mulheres negras que, infelizmente, acabam sofrendo violências, genocídio, extermínio pelas mãos do braço armado do Estado, né, a polícia militar. A questão do parto humanizado, por exemplo, né? Hoje em dia se tem uma narrativa em cima disso que muitas vezes é romantizada, né? E isso ainda está longe de muitas mulheres negras, porque ainda estamos lutando por uma questão super básica no sistema único de saúde, né? Que é a questão da anestesia, por exemplo. A gente tem esses índices de violência obstétrica contra nós mulheres negras muito elevados. E isso também vem de um estereótipo escravagista, né? De que mulheres negras aguentam mais dor, que mulheres negras são naturalmente parideiras. E isso, na verdade, vem desse estereótipo porque as mulheres negras, na época da escravidão, eram abusadas sexualmente, violentadas, para produzir mais mão de obra para os senhores de engenho, né? E isso, muitas vezes, acaba sendo levado adiante, né? Por exemplo, muito se debate também, acho que especialmente nos movimentos de mulheres mais jovens, né, de juventude, a questão do amor livre, né, desses outros moldes de relação entre as pessoas. Mas aí também as mulheres negras fazem um debate muito interessante sobre a questão do preterimento, né, sobre a solidão da mulher preta também, sobre a questão da monogamia está relacionada também a um debate racial muito necessário, né? A questão do salário também, acho que é importante a gente colocar que enquanto muitas mulheres brancas estão manifestando, né, a necessidade de terem o mesmo salário que homens brancos, as mulheres negras ainda estão lutando para terem os mesmos salários que os homens negros, que
ainda não têm os mesmos salários que as mulheres brancas, né? Então, é algo importante também da gente destacar. E eu acho que um ponto que me toca bastante também, né, especialmente assim falando, é a questão da construção da identidade, né? Pessoas brancas, no geral, elas não precisam serem avisadas que são brancas. Elas não precisam passar por um processo de construção da identidade, né? Ao contrário de nós, mulheres negras, que precisamos compreender que somos negras e precisamos, a partir disso, construir a nossa identidade afrocentrada e pensar nas nossas raízes, né? Pensar no nosso cabelo, na nossa boca, no nosso nariz, entre outras características específicas de pessoas negras que acabam sendo colocadas como feias, sujas, e isso também é uma questão de saúde mental muito grande, né? Então, a partir desses exemplos, assim, né, a gente pode, acho que, compreender que o feminismo negro ele vai nascer como um movimento para enriquecer, né, a luta pelo direito das mulheres negras, porque expõe que nem todas nós vivemos sob condições iguais, né? Que nem sempre as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sonhos, as nossas necessidades vão ser as mesmas. Mas acho que é importante a gente destacar também que isso não reflete no fato de que deslegitimamos outras pautas, né? Mas que compreendemos que a gente tem que debater melhor sobre as especificidades de cada mulher para que o movimento feminista ele não seja um movimento calcado apenas numa mulher universal, né? Pode passar, por favor. E aí, a gente tem algumas mulheres, né, que a partir desses movimentos, mesmo por emancipação, se tornaram símbolos de luta de nós, mulheres negras, né? E isso em diversos campos, assim. E aí eu destaquei ali no slide a questão da sexualidade, né, da nossa escrevivência, de trabalho no ambiente político, na arte, na religiosidade, né, o processo de resistência mesmo. E algumas intelectuais se destacaram, né, nesse processo, como a Sueli Carneiro, por exemplo, né, que vem aí com o Instituto Gueledés, da Mulher Negra, a Lélia Gonzalez, né, que a partir dessas teorias também, né, desses encontros, a gente conseguiu realizar um resgate de personalidades negras históricas, né, como Dandara, a Clotune, a Teresa de Benguela, né, que são mulheres negras que nos inspiram, que legitimam a nossa luta e, por consequência, também acabam nos fortalecendo enquanto sujeitos políticos aí do nosso tempo, né? Pode passar, por favor. E aí, a gente tem a Lélia Gonzalez, né? Que foi, de fato, uma mulher que revolucionou bastante o movimento negro e que vem aí como uma grande referência, né? Para a luta na prática e na teoria também. E aí, a Lélia, ela foi uma ativista, foi uma intelectual que denunciou o racismo, que denunciou o sexismo como formas de violência que colocavam a mulher negra em um local de subalternidade, né? Pode passar, por favor. E aí a gente tem no MNU, né, Movimento Negro Unificado, a Lélia, ela compreendeu que falar do movimento negro implica no tratamento de um tema muito complexo, né? Porque há muitas variantes, há uma multiplicidade, né, de sujeitos, de elementos, e por isso a gente não pode ter uma visão única, unitária, né, desse espaço, porque nós, enquanto pessoas negras, a gente não constitui um bloco único, homogêneo, né, e a gente acaba
tendo características que não são estanques, né? Que elas acabam mudando ao longo do tempo também, né? De acordo com a realidade, o processo de cada sociedade, assim. E aí, então, ela vai passar a construir, vai desenvolver alguns escritos, né? E aí, a partir disso, também vai surgir um emblemático Lugar de Negro, que é de 1982, que ela escreveu em parceria com um sociólogo, né? Onde ela descreve o cotidiano do movimento negro e como esse movimento ele não estava livre também, né, dessas relações de gênero desiguais. E aí também foi por causa dela que as mulheres negras, então, do movimento negro unificado, passaram a se reunir, passaram a socializar mais entre si, de maneira separada, né, do espaço misto, para debater justamente esses problemas, né, em comum, essas pautas comum à maioria das mulheres negras, né? E aí, diante disso, a Lélia, ela falou, escreveu muito sobre como a gente, enquanto mulher negra, acaba sendo atravessada por essa tríade de opressão, né? E que esse cenário acaba precarizando mais as nossas vidas e nos colocando numa situação de vulnerabilidade cada vez maior. Pode passar, por favor. Gente, você sabe quanto tempo eu já falei? Não, mas assim, você pode falar mais um pouco e aí a gente pode fazer algum debate, algumas intervenções, e aí depois você responde e pode dar sequência, tá bom? Tá bem. Aí, uma das contribuições, né, da Lélia foi pensar a questão de americanidade, né? Que eu acho que, inclusive, apareceu no vídeo de vocês, alguma coisa, né? A Luciana também falou inicialmente que é importante, né? Que foi uma categoria que a Lélia, né, coloca aí para destacar o esquecimento, né, da influência preta na formação histórico-cultural do continente, né? A Lélia ela vai colocar que a africanidade, mais do que tratar desse processo de escravização, né, enquanto uma experiência comum no continente, né, assim como também a experiência da questão da dominação, da colonialidade, ela vai também centralizar a resistência nesse processo de valorização e também no resgate desses processos que são produzidos, né, por mulheres pretas, por mulheres indígenas, enfim, por mulheres que não são hegemonicamente representadas no movimento feminista tido como universal, né? Inclusive na necessidade da gente pensar produções intelectuais, acadêmicas, né, de escrevivência, inclusive, como é um conceito também da Conceição Evaristo, que seja na direção desse processo mais emancipatório e também de descolonização, né, inclusive dos espaços feministas. E aí, a Lélia também, ela enfatiza de uma maneira bem relevante, né, a tomada de consciência da opressão que ocorre, antes de tudo, pelo racial, né? De pessoas negras especificamente, né? E aí e a partir disso que vai se determinar, então, que a prioridade da luta das mulheres negras é o combate ao racismo, porque há um grupo dominante, inclusive dentro do movimento feminista, né? Que é o movimento das mulheres brancas. Então, para se avançar nas pautas, a gente também precisa compreender, especialmente no Brasil, né? A questão da centralidade da pauta racial nesse sentido. E acho que tem um ponto que não tem como a gente não colocar em evidência, quando a gente fala de Lélia Gonzalez também, que é a criação do Nizinga, né? Que é um coletivo de mulheres negras que aconteceu em 1983,
que a Lélia, inclusive, foi a primeira coordenadora, né? E disso saiu muito material interessante, jornalístico, né, de formação, e também um resultado muito interessante no movimento político das mulheres negras naquela época e que, de certa maneira, também refletem até hoje, né? E o coletivo ele surgiu justamente disso, né? Da necessidade de se pensar um grupo que ele fosse autônomo e que ele saísse das dependências do movimento negro, né? E das dependências do movimento feminista também, para que esse sujeito político da mulher negra fosse evidenciado, fosse representado em sua totalidade. Pode passar, por favor. E aí, muitas pessoas, né, perguntam assim, tá, eu não sou uma pessoa negra, mas ao mesmo tempo eu compreendo a necessidade urgente de lutar pelas pautas das mulheres negras, né? Então, como se colocar nesse processo de luta? E aí, acho que a primeira coisa é a gente reconhecer o racismo estrutural da nossa sociedade, na sociedade brasileira, que é o racismo estrutural que vai permear todas as relações entre homens, mulheres, negras e não negras, né? Que, de certa forma, vai colocar também como as instituições operam, né? Ele vai regular todas as relações sociais que a gente tem. E a partir desse reconhecimento, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla de como o racismo, interseccionado com outras pautas, acabam colocando uma vivência muito específica para nós, enquanto mulheres negras, né? E também para os homens negros. Acho que a questão de se racializar é um ponto muito importante, porque as pessoas racializadas não são somente as pessoas negras, né? As pessoas brancas também precisam se colocar nesse processo, né? De sair desse espaço onde se encontram como sujeitos universais e que a pessoa negra acaba sendo o outro, né? Existe o branco e o outro. E então, compreender que todo mundo tem um lugar de fala, de fato, é muito importante, né? Que eu falo do lugar de uma mulher negra, mas que outras pessoas falam de lugares específicos e que esses lugares também são racializados, né? E a partir disso a gente consegue compreender essa hierarquia de raça mesmo, especialmente no Brasil. Eu acho que pensar a intelectualidade de mulheres negras é muito importante também, né? Que todo mundo deve ler, deve escutar e deve consumir a produção de mulheres negras que estão no interior dos movimentos de luta pela equidade de direitos, né? De gênero e de cor e especificamente de classe, né? Que colocam que a gente precisa também derrubar o capitalismo para que as nossas pautas elas sejam de fato colocadas como necessárias e também que a gente consiga cumprir, né, de certa forma, essas nossas agendas. Pode passar. E aí, um pouco para falar sobre essa questão, né, de como ser uma pessoa aliada. A gente compreender que a luta das mulheres negras não concerne somente as mulheres negras, né? Concerne uma mudança estrutural, uma mudança profunda na sociedade que possa objetivamente acabar com todas as opressões. Essa é uma frase da Érica Malunguinho, né, que é uma deputada estadual de São Paulo, pelo PSOL, e que eu acho que coloca aí também a responsabilidade de todo mundo nesse processo, né? Que as pautas raciais não são tão somente um problema, uma questão para pessoas negras, mas de todo mundo, né? De toda a sociedade, especialmente aquelas pessoas que se colocam em luta por um novo modelo de sociedade, pela construção de um outro mundo, né? Pode passar. Well, children, Pode dar pausa, por favor. so much racket, there must be. Esse seria
o penúltimo slide, daí eu acho que a gente pode conversar antes de passar esse vídeo, né? E aí depois eu posso retomar com ele, daí intervenções bem potentes, assim, mas acho que, né, que bom. A primeira, né, a Luciana colocou a questão da hipersexualização dos nossos corpos, né, que eu acho que é um ponto muito importante. E eu vou tentar compartilhar algumas vivências, experiências minhas também. Quando eu conheci o feminismo, quando eu, né, me identifiquei, assim, eu ainda não tinha noção de que era uma mulher negra, né? E aí eu fui me inserindo nos movimentos, né? E aí, na época, estava dando o boom da Marcha das Vadias, né? E aí, esse movimento, assim, tinha como a questão da cultura do estupro e tudo mais. E muitas mulheres, nas marchas, elas tiravam as blusas, ficavam sutiã ou sem sutiã, enfim, reivindicavam o próprio corpo, né? E isso para mim soava muito estranho. E eu não sabia exatamente por quê, mas eu não me sentia à vontade para fazer o mesmo movimento, né? E aí, depois de um tempo, eu pude compreender que era muito dessa animalização, dessa hipersexualização que a branquitude coloca em cima dos nossos corpos negros femininos, né? E, e que em algumas relações elas ficavam mais evidentes que as outras. E isso acho que é bacana também, né, da gente percebendo, assim, como, mesmo estando no mesmo movimento, a gente tem percepções da realidade, né, temos nossos sentimentos, nossas especificidades mesmo no interior deles, né. E a Miriam falou sobre estar aprendendo, né, e eu acho que é isso, esse é um espaço para formação, né? Sempre que eu estou no espaço, ou para falar, ou para ouvir, eu digo que é o momento para a gente falar tudo, sabe? Sem medo de parecer, sem medo de estar errada, sem medo de ofender, porque se a gente está disposta a aprender, né, se alguma fala problemática, por exemplo, vir a surgir, esse é o espaço para a gente desconstruir, né? Esse é o espaço que a gente deve se sentir à vontade para colocar tudo o que são nossas dúvidas, nossas sugestões, enfim, nossas inquietações sobre o movimento que a gente constrói, né? Ou sobre a sociedade que a gente quer construir, como fazer isso. Sobre os livros que vocês pediram, eu posso fazer uma lista e enviar para alguém, e aí essa pessoa enviar por e-mail e tal, ou no grupo de WhatsApp de vocês, né? Mas eu acho que tem alguns livros, assim, por exemplo, a questão do racismo estrutural, do Silvio Almeida, que eu acho que é muito interessante, né? Tem um também que é da editora Sanderman, eu não lembro exatamente a autoria, mas fala sobre a libertação negra e o socialismo. Eu acho que é importante também para a gente compreender essa questão de classe, né? Da Bell Hooks tem um livro que se chama Eu Não Sou Uma Mulher, e acho que, na verdade, todos os escritos da Bell Hooks, eles são muito potentes. A própria Angela Davis, né? Quando ela, o Mulher, Raça e Classe, que eu citei anteriormente, e também Estarão as Prisões Obsoletas, que eu acho que é um livro muito fantástico, assim, para a gente compreender a questão do cárcere, né, a questão da prisão, como essa forma dominante de punição, especialmente de corpos negros. Irmã Outsider, da Audre Lorde, é muito bom, e já tem a tradução, né, a gente já consegue adquirir o livro em português. A própria Patrícia Hill Collins também tem um livro, Pensamento Feminista Negro, que aí vai colocar um pouco mais, né, dessas leituras. E vamos lá, que eu fui anotando tudo aqui. A questão
que a Bruna colocou, né, de que muitas mulheres brancas que se colocam como aliadas, na verdade, estão tentando colonizar de novo mulheres negras no movimento, né, tentando ensinar, tentando ficar nesse ideário que se tem, né, da princesa Isabel também, né, que é a branca que vai salvar essas mulheres negras. E aí é justamente isso, né, a gente compreender essa hierarquia racial no Brasil, compreender como essas relações de gênero, né, se dão e principalmente refletir sobre os próprios privilégios, né, que se tem, que muitas vezes a gente se coloca no movimento de emancipação, mas na verdade a gente acaba violentando novamente as pessoas que, de certa forma, são protagonistas desse processo, que compreendem qual a dor, qual principalmente é a pauta mais central dentro desses temas, né? Que é o caso também das mulheres negras no movimento feminista, né? Um pouco para a gente pensar que a gente tem que ouvir mais, né? E que, como a gente estava falando sobre o lugar de fala, ele não é exatamente um, um termo que a gente use ou para pegar o protagonismo de outra pessoa, mas ao mesmo tempo não pode ser um espaço de isenção total, né? É justamente compreendendo que cada pessoa ela fala de um lugar muito específico e que isso reflete de uma maneira muito específica na sociedade e, consequentemente, nessas interações, né, nas nossas relações interpessoais e principalmente dentro dos movimentos sociais, né? E a Suzete, ela falou sobre questão da idade, da juventude, né? E uma das coisas que eu acho mais bacana, que eu tenho muito apreço, é justamente no movimento, né, de mulheres negras, essa compreensão de que os nossos passos de fato vêm de longe, né? Que a gente aprendeu com as mulheres negras anteriores a nós, que a gente está fazendo o nosso processo agora, para também deixar um legado para as que virão, né? E eu acho isso muito bacana, assim, essa reverência, de certa forma, às pessoas mais velhas que já fizeram uma caminhada de luta muito importante para que a gente pudesse se colocar no nosso tempo presente, né? E aí ela também falou sobre que muitas mulheres negras, de certa forma, praticam o feminismo negro sem exatamente saber o que é, né? Sem ter esse conceito, sem entender termos. E aí acho que entra naquela coisa de que no Brasil as raízes do feminismo negro são bastante periféricas, né? Por exemplo, a nossa mãe lutando por creche também é uma pauta feminista negra, mesmo que ela não reconheça como tal, não saiba, né, não tem esse debate. A questão da própria educação, né, que se colocou, desses espaços, assim, né, da gente pensar as jornadas de trabalho, né, das mulheres negras, por exemplo, que cumprem muitas vezes duplas ou triplas jornadas de trabalho, e que isso também acaba sendo uma pauta do movimento feminista negro, e que muitas mulheres não têm acesso, mas que de alguma maneira se colocam também em luta, né? Eu acho que isso é muito importante, da gente conseguir compreender mesmo, né? A Deusa, ela falou sobre a questão de ser bisneta, né, de pessoas escravizadas, e eu acho que isso coloca como necessário uma reparação histórica urgentemente, né, que a gente ainda sofre com os resquícios, né, desse processo escravagista no Brasil, no mundo como um todo, assim, e a gente ouvir essas histórias tão próximas da gente, muitas vezes choca, né? Porque parece que foi há tanto tempo atrás, mas não tanto, e mesmo que fosse, ainda a gente não tem um outro mundo, né? A gente não tem a superação desse sistema de hierarquia racial, né? E, e ela falou sobre também ser tímida, né? Mas é isso, uma hora a gente...
a gente tem que partir de algum lugar, né? Uma hora a gente começa, e aí é isso, se colocar nos espaços também, né? Acho que isso fala muito sobre esse passado histórico, né? Enquanto a Deus estava falando sobre a timidez dela, eu lembrei da Conceição Evaristo, né? Que ela fala que a nossa voz, ela estilhaça a máscara do silêncio, né? A nossa luta estilhaça a máscara do silêncio, fazendo também uma comparação com aquela imagem, né, da mulher negra escravizada com a máscara na boca, né? O quão ainda o silenciamento, né, dos nossos corpos, das nossas vozes, ocorre mesmo que diretamente, subjetivamente, né? Mesmo que não seja num processo mais violento, né? Mais na carne, de fato. Deixa eu ver aqui. Sobre a questão da educação, né? Que a Elisângela colocou. Eu acho que as cotas universitárias realmente foi um passo importante, né? Para a gente conseguir ocupar determinados lugares que antes eram tidos como não lugar para a maioria das pessoas negras, mas acho que cotas é pouco, sabe? Que o Estado ele nos deve de fato a alma, assim. E eu posso ver, por exemplo, aqui pela UFSM, né? A gente não tem mais vestibular, que já é um processo bem excludente, né? Mas mesmo assim, com cotas, com Enem, o cenário ainda não é um espaço que a gente encontra muitas pessoas negras, sabe? Isso se dá porque, de certa forma, o acesso ele foi facilitado um pouco, mas a permanência não foi pensada. Então, as dificuldades, né, ainda são muito grandes para as pessoas negras se manterem estudando nas universidades federais, né? Principalmente porque às vezes a gente tem que começar a trabalhar mais cedo, a questão de acesso à cidade, né? Diversas mazelas sociais que fazem com que os nossos estudos fiquem ainda mais precários, né? E aí, se a gente der acesso à entrada, mas não pensar na permanência, é uma política que ainda não se consolida aí como algo que vai resolver de fato uma situação, né? Mas a questão da lei, né, 10.639, ela é importante e eu lembro muito do tempo de escola, assim, também, né, que não basta a gente só falar sobre pessoas negras, mas a gente também tem que falar de uma forma que não seja pensando só nesse processo doloroso de escravidão, que coloca que as pessoas negras foram submissas, que aceitaram, sabe? Que coloque a Princesa Isabel como uma grande heroína, que não fale sobre Teresa de Benguela, né? Que não fale sobre Dandara Zumbi, de fato, que a gente consiga olhar para os livros didáticos e ver que houve sim muita luta, muita resistência e que a gente não passou por esse processo de uma maneira passiva, né? Tem um rapper que ele fala sobre isso, que a luta dele é para que a gente nunca mais se sinta bicho na aula de história, né? E eu acho que é um pouco isso, que quando a gente olha aquelas imagens dos livros didáticos, quando a gente vê as pessoas, as professoras e professores falando sobre o Brasil, sobre, né, pessoas negras, é sempre esse momento muito constrangedor, muito doloroso também, que acaba nos subjetivando, né, e colocando esse lugar de abjeto, né, para muitos de nós, assim. E é no momento, inclusive, que a gente está construindo a nossa identidade, né, que a gente está se constituindo enquanto sujeito mesmo, né? A gente está passando por esses processos de amadurecimento, de se colocar no mundo, e aí isso acaba afetando significativamente, né, a questão da saúde mental, né, que também foi uma questão, né, que colocaram aqui, que o racismo, ele acaba nos tirando dessa posição de sujeito, nos colocando numa posição de abjeto, né? Parece que todo território é um não lugar, né?
E aí a gente acaba, muitas vezes, internalizando esses estereótipos negativos, né? A gente acaba, muitas vezes, renegando as nossas origens, a nossa cultura, nossa religião, nossa identidade como um todo, para que a gente passe por esse processo mínimo de aceitação, porque, na verdade, não vai acontecer, né? Porque a branquitude, enquanto sistema, ela precisa, para se manter, para se sustentar, nos colocar nesse lugar de subalternidade e inferioridade, né? Então, a gente tem processos aí psíquicos bastante dolorosos, né? Primeiro, de compreender a história passada, de compreender o que somos, né? E o que isso implica, e aí como também resistir essa sociedade que coloca todas essas dificuldades, né? Para que a gente consiga ter uma vida minimamente digna e com garantia plena de direitos. Então, pensar a saúde mental da população negra é extremamente urgente também, para que a gente consiga pensar nesse outro modelo de sociedade mesmo, né? Em que essas opressões, elas de fato não sejam mais justas. Estava falando surgiu o assunto sobre cabelo também, né? Eu acho que isso é um ponto muito forte, realmente, para as mulheres no geral e para as mulheres negras ainda mais, né? Porque é a nossa identidade, né? É como a gente muitas vezes coloca no mundo, assim, né? Tipo, ele tá em evidência ou não tá em evidência, né? Isso faz muita diferença, assim. E aí tem alguns movimentos até, né, que colocava a questão da beleza negra, né? O Black Power, Black is Beautiful, que eu acho que são movimentos muito importantes para a gente passar por esse processo de construção da nossa consciência negra positivada e a partir disso pensar, né, os nossos cabelos, os nossos narizes, nossas bocas, entre tantos outros elementos físicos, de uma maneira positiva mesmo, né? Que a gente não tenha que passar por esse processo de negação de tudo isso, né? E de embranquecimento. A Bell Hooks, ela tem um texto bem interessante para quem quiser, que é Alisando Nossos Cabelos, que ela fala um pouco sobre esse processo também, né? E aí, quando a Rosângela estava falando sobre isso, me veio sobre a questão da escolha, né? Me veio muito aquelas imagens que antigamente eram mais comum das mulheres negras alisando os cabelos com aqueles pentes quentes, sabe? Ou então na tábua de passar roupa com ferro, né? São processos muito dolorosos e ou até mesmo a própria imposição, né, que colocaram para Maria sem consentimento. São violências muito profundas, né, que marcam também a nossa constituição de sujeito, o nosso psíquico e o nosso discurso, as nossas narrativas de vida, né. Sobre a questão da ginasta, né, eu não estou exatamente acompanhando muito as Olimpíadas, eu até tento, né, com cada madrugada, mas eu sempre durmo no meio de alguma coisa. Tô vendo vôlei, e daí quando vem a corda já é de dia, durmo no meio das coisas. Mas sobre a questão de não se colocar de escolher se retirar, né? Não participar da final e tal, o exemplo do Neymar. Eu acho que no Brasil, aqui a gente tem exemplos muito vivos, muito concretos, do quão as pessoas negras são atacadas nesses espaços, né? A gente teve o caso, né, como eu sou aqui do Sul, o caso do Tinga, né? Que quando estava jogando no Internacional foi chamado de macaco. A gente teve o caso também do goleiro Aranha na, no Olímpico, se não me engano, no estádio do Grêmio, que jogaram banana, essas coisas, né? E então, nossa, numa Olimpíada está ali exposto para o mundo inteiro, né? Então, acho que o medo
da humilhação, da violência é muito grande. E também tem o fato da cobrança, né? Se uma pessoa branca, ela erra, ela não alcança os objetivos, não alcança a excelência, bom, ela errou sozinha e tá tudo bem, né? Na próxima, ela resolve, ou há um acolhimento, né? Mas quando as pessoas negras erram, elas erram por toda a comunidade, sabe? Toda a comunidade acaba sendo atacada também. E eu acho que isso tem um peso muito grande para a gente escolher participar de determinados espaços, né? E aí eu acho que entra bastante no que a Maria falou, né? Eu acho que a Maria deu um depoimento muito potente, e inclusive fiquei bastante emocionada também, pensando sobre vários momentos, assim, meus e das pessoas das mulheres negras da minha família, assim, né? Sobre a questão dos estereótipos, né? De barraqueira e entre tantas outras coisas que colocam pra gente, é, é muito em função dessa tradição escravocrata mesmo, né? De que mulheres negras são fortes, que mulheres negras estão sempre à frente, né? São linha de frente, e estão sempre ali para cuidar dos outros, e que, enfim, dão conta de cuidar de si também. E eu acho que, para muitas de nós, se colocar nessa posição de vulnerável, de poder estar vulnerável, de sentir que não precisa ser forte o tempo todo, às vezes é muito difícil, né? E é um processo muito subjetivo, assim, muito inconsciente, muitas vezes, que a gente não se dá conta. Mas, enfim, realmente somos fortes, né? Mas não porque nascemos assim, porque mulheres negras são assim, né? Mas porque a gente precisou se tornar forte. Então, muitas vezes, se permitir ser mais sensível, ser mais vulnerável, também é importante, né? A gente precisa ter esse momento para a gente. Eu acho que isso também coloca aí uma noção de autocuidado muito necessária, né? Vamos que eu ver, o que mais? A Maria também falou sobre a questão do relacionamento, né? E, e esses estereótipos, né? São comuns, assim, de que o Brasil é miscigenado, tem uma democracia racial e tal. Mas nunca se pensa que, na verdade, essa miscigenação ela foi feita à base de violência sexual, né, das mulheres negras, e que ela serve para um projeto político de genocídio do nosso povo, um projeto político de extermínio das pessoas negras, né? Então, é muito importante também a gente ter essa dimensão política, né, dos relacionamentos interraciais. Não exatamente que a gente seja contra relacionamentos interraciais, né? É muito mais profundo que isso. A gente compreender o que essa miscigenação significou e como que a gente pode fazer com que essas relações que são hierarquizadas na sociedade passem a, de certa forma, não existir mais, né, nesse contexto, assim, que essas relações, elas não demonstrem, não sirvam a um projeto político de extermínio, né, que elas sejam, de fato, mais voltadas ao sentimento mesmo das pessoas, né, e não de reprodução de uma lógica genocida, assim. E isso entra muito na solidão da mulher negra, né, que muitas vezes nos sentimos deslocados nos relacionamentos, e essa solidão ela não é somente em relacionamentos amorosos, né? Eu acho que essa solidão é em vários campos, seja na academia, seja no trabalho, nas amizades, enfim, né? Há esse deslocamento do nosso lugar em vários momentos, e essa solidão acaba sendo algo bem presente, né? Sobre o panafricanismo, né? Não é exatamente algo que eu domine muito, na verdade. É algo que eu vou, né? Estou estudando e tal, mas não tenho grandes propriedades para falar. Mas
esse combate, assim, um pouquinho mais forte, eu acho que é porque eu acredito em a visão de que o panafricanismo, né, tem essa noção mais afrocentrada, de que esses espaços mistos, né, com pessoas negras, pessoas brancas, indígenas, etc., não, não exatamente vão libertar o nosso povo, né, que a gente precisa se voltar para a África, de fato, né, para as nossas origens, e a partir disso, entre os nossos iguais, fazer esse movimento. Eu acho que também tem uma questão da base epistemológica, né, de que é totalmente diferente, né? O panafricanismo coloca uma problemática para o feminismo negro, entre outros, que a base epistemológica do feminismo ela é branca, né? E o que outras vertentes do feminismo fazem é problematizar, mas ainda e aí enegrecer e tudo mais, mas ainda assim se coloca com essa base epistemológica, né? O panafricanismo ele vem com outra base, então há essas divergências assim, mas eu acho que elas são bem profundas, acho que precisa de muita teoria assim para compreender elas, e eu não tenho também muito contato com mulheres negras panafricanistas, né? Então, eu acho que esse é um debate que a gente precisa aprofundar bastante, até porque muitas mulheres feministas ainda não têm o debate mais aprofundado sobre o feminismo negro, né? Então, pensar uma contraposição sobre isso fica ainda mais complicado. E acho que era um pouco isso, né? Sobre a questão do afrofuturismo. Eu não vou falar sobre isso, acho que a Sabina sabe falar melhor que eu sobre isso, então eu vou me abster.